Aqui uma pessoa diz que como devemos trabalhar no sentido de dissolver toda a mágoa e ressentimento e aliviar. Então muitos obstáculos, muitas resistências nossas acontecem por causa da nossa aspiração que está aumentando. Então, às vezes, resistentes vão ficando mais pesadas. Agora, quando nós sabemos lidar com isso, acende um fogo, parece o nosso ser. Porque eles, no fundo, estão sentindo uma velocidade maior. E quando sentem a resistência, diminuem a velocidade. Diz, não, vou me acalmar, porque não sei o que vai acontecer. E nesse se acalmar, o fogo não acende. Porque o fogo nasce desse atrito. É dessa resistência dominada. É você continuar, apesar das ondas que ficam mais pesadas, tendo um fogo interior, e com este fogo aceso, você não teme mais nada. Você lida com as resistências da mesma forma como lida com as facilidades. Porque aí está em jogo um fogo que deve acender e está em jogo a alimentação deste fogo. Está em jogo a manutenção deste fogo. A hora que você, para se acomodar, para de ir à minha existência. Em tudo, né? Se a gente quiser, a gente vê o bem, como vê a outra parte. Roubaram os sapatos de um peregrino. Em seguida, o peregrino que havia os perguntaram para ele se ele queria receber os sapatos de volta, porque os ladrões estavam presos. Tão suave da terra sob os pés dele, que ele não conhecia isto. Foi quando ele começou a andar descalço, que os sapatos, ele nunca tinha percebido. Deus não fica escolhendo ninguém, que se saiba. Porque tudo é ele vai escolher o quê? E muitos são chamados, sim. Muitos sabem disto, mas nem todos entram por isto. Vocês têm mais alguma pergunta? Alimento, por exemplo, assim. Você aprende a escolher o que é bom para a sua evolução espiritual e o que não é. Isto é um discernimento que você tem que aplicar. Isso é aplicável em muitas coisas. O que é bom para treinar isto, aí você vai ter que aplicar um discernimento mais sutil. Você vai ter que escolher entre duas coisas que são boas. Aqui já precisa mais discernimento. E depois você pode também estar diante de várias coisas que são boas, mas que você não pode fazer todas. Aí você tem que ter mais discernimento ainda. Aí já não é o discernimento mental que entra. Aí você já precisa saber intuitivamente. Porque o discernimento mental é para a mente.